Olá, pessoas queridas que me seguem. Mais uma vez estamos aqui nessa sexta-feira no seu Pode Saber podcast. O podcast em que a gente vem explorar a inteligência em potencial. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto do hype do momento. Nós vamos falar sobre os agentes de IA. O que são e como é que eles funcionam e no que é que eles podem te ajudar. Para isso, eu estou aqui com uma pessoa que já é conhecida de vocês, nosso querido Túlio, que vai conversar comigo a respeito desse tema. Túlio, grato por mais uma vez você estar aqui, né, para a gente poder ter essa conversa a respeito dos agentes de inteligência artificial. Né? Eu sou um dessas pessoas que vem criando agentes de inteligência artificial, tanto assistentes como os próprios agentes, e nós vamos falar a respeito dessas diferenças, né? Perfeito. Mas eu também sei que você agora tem um projeto de venda de agentes de inteligência artificial na plataforma MentoryOne, que a gente vai também conversar um pouco a respeito, entender como que é isso, o que é esse novo projeto, né? Perfeito. Enfim, e hoje a gente tem um formato aqui de podcast, que é mais um formato bate-papo, um formato em que, basicamente, eu sou um entrevistado também. Sim, né? Perfeito. Já que falarei a respeito das questões ligadas aos agentes de IA, né? Então, estou aqui à disposição, então, Túlio. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra participar aqui do Pode Saber, né? Deixa a gente aí, podcast desse nível aí de inteligência, foi convidado, isso é uma honra. E realmente, Renato, tem muitas dúvidas aí que as pessoas têm, eu também tenho algumas, né? Referente a agentes de IA, e você que é um especialista no assunto, né? Então vamos tirar essas dúvidas aí com você. Hoje é ao contrário, você que é o entrevistador, mas hoje eu vou fazer bastante pergunta. E realmente estamos sim com a plataforma MentoryOne, né? Que é uma plataforma de cursos, e aí a gente tem esse setor de também vender agentes de IA, e você que é o primeiro aí que vai estar com a gente, com os seus agentes lá, vai ser realmente um sucesso, tenho certeza. Me diz uma coisa, Túlio, em relação à plataforma MentoryOne, ela é uma plataforma de cursos, mas ela também é de conteúdos, né? Conteúdos informativos, conteúdos que vão servir para o desenvolvimento, formação e no interesse das pessoas em geral, né? Então, a pessoa quer fazer um curso, você tem curso lá, isso é equivalente, por exemplo, ao que faz outras plataformas aí existentes, né? Perfeito. Agora, ela também vai vender agentes de IA, vai vender playbooks, vai vender e-books, enfim, perfeito. Todo esse tipo de conteúdo. Exatamente, né? Todo o conteúdo que é para instrução, né? O propósito é justamente aí instruir as pessoas, que as pessoas tenham aí a sua profissão, né? Que tenham conhecimento ou melhorem a profissão que já tem. Então essa é realmente a ideia e o propósito da plataforma. E eu estou falando dessa plataforma para vocês que estão nos acompanhando aqui, porque essa plataforma é uma plataforma parceira aqui desse podcast, né? E que vocês vão sempre ter essas referências em relação a essa parceria. Bom, nesse sentido... Muito bem, aproveitando bem esse momento, vamos dar uma olhada num vídeo para o pessoal conhecer a Vamos sim, vamos dar uma olhada. Você tem conhecimento que poderia virar dinheiro, mas ainda não transformou isso em um curso? Então preste atenção. A MentoryOne é a plataforma que conecta mentores, alunos e afiliados em um único lugar. Mentores publicam seus cursos, alunos aprendem com especialistas e afiliados ganham comissões vendendo os cursos da plataforma. Simples, direto, lucrativo. Entre agora para a MentoryOne e faça parte da nova economia do conhecimento. MentoryOne. Ensine, aprenda, ganhe. Isso aí, Renato, quem sabe faz ao vivo, colocamos fone de ouvido para ouvir a propaganda, né? Exatamente. Isso aí, boa. E agora colocamos, vamos ficar com ele, né? Não tem problema. Isso aí. Bem ao estilo podcast. O que está acontecendo. Isso, sensacional, muito bom. Pois é, Renato, olha, eu tenho uma pergunta, a mais óbvia de todas, né? Mas realmente tem muita gente que não sabe. Eu queria começar aqui com você, já perguntando o que é exatamente um agente de IA. O que é um agente de IA, né? Olha, você sabe que essa eu acho que é a grande pergunta, a pergunta fundamental, né? O que é um agente de IA? A gente, para falar disso, né,
é importante a gente fazer uma diferenciação entre o que é o chatbot e o que é o agente de IA. Opa. O chatbot é o ChatGPT, o Gemini, o Claude, que são essas ferramentas. Eu estou falando das principais, existem diversas outras, né? Que a gente eventualmente acessa, muitas delas, inclusive, em plano gratuito. Eventualmente a gente assina. E a gente, através do chat, faz perguntas e ele responde as nossas perguntas. Né? Sim. Então, o chatbot, ele responde as suas perguntas. O agente, ele age. Ele executa tarefas que lhe são submetidas. Essa é, assim, a principal diferença, né, estrutural do que é um agente de IA, né? Ou seja, esse agente, você estabelece para ele um determinado objetivo, estabelece para ele também os critérios que ele deve seguir para realizar aquele objetivo, e ele começa a execução das tarefas necessárias e suficientes para alcançar aquele objetivo que ele foi atribuído. Então, essa é a grande revolução, porque até então a gente estava numa era em que a gente tinha a inteligência artificial que nos informava. Certo. Agora a gente está na era, que é a chamada era agêntica, em que a inteligência artificial generativa trabalha para você. Perfeito, perfeito. Para entender melhor, por exemplo, o primeiro passo, o que você chamou de chatbot, porque muitas pessoas às vezes entendiam lá o chatbot do Facebook, o chatbot do WhatsApp, seria a IA em si, né? Então a própria IA, você pergunta as coisas para ela. Isso, certo? exatamente. Okay, o agente como no próprio IA, Facebook, sim, como também. no próprio... Eles porque você, IA lá, né? você tem o chat, né? O chat é esse espaço onde você troca informações. E ali é o chatbot, porque ele sabe te responder. Agora, por que é chatbot? O robô te responde. Porque o robô, que com a inteligência artificial, ela te responde, né, as perguntas que você realiza. Perfeito, perfeito. E aí, no caso do agente de IA, ele não é um respondedor de perguntas, vamos dizer assim. Ele, no caso, você dá uma tarefa, ele responde também, claro. Mas no caso, você dá uma tarefa e ele consegue realizar aquela tarefa. Ele certo? consegue realizar. Isso a gente está falando dessa nova era agêntica. Entre o agente, o chatbot e o agente de IA, nós temos o assistente. Certo. Aqui eu quero fazer uma separação, porque vai ter muita gente que vai discutir a diferenciação entre assistentes de IA e agentes de IA. Então, aí tem gente que inverte a ordem. Fala, não, o agente ele tem uma função menor do que o assistente, que tem uma função mais ampla, etc. Mas, na prática mais recente, os assistentes de IA, né, assim denominados aqui nessa categoria por mim, são aqueles chamados GPTs, GEMs ou projetos, que essas plataformas, as grandes plataformas, disponibilizam para as pessoas, ou seja, a possibilidade de você personalizar e especificar aquele determinado modelo de inteligência artificial para realizar uma tarefa específica. E isso fazendo com que você consiga digitalizar um conhecimento específico que você tenha, né? Para que a outra pessoa, ou outras pessoas, ou até mesmo você, possa fruir destes conhecimentos de maneira mais automatizada, de uma maneira mais direta. Ok? Perfeito, perfeito. Aí uma pergunta para ir realmente entendendo o trabalho. E aí, depois que você faz, por exemplo, porque a gente também faz pedido para IA normal. Sim. E ela te entrega o pedido. Ok, eu quero Exato. uma arte assim, assim, assada. Ela entrega. Ok, também é um assistente. Mas e no caso do agente de IA, você consegue dar tarefas contínuas e depois ele faz sozinho para você? É isso? Ou ele te avisa do que está fazendo? Então vamos lá. Por isso que eu disse que nós temos os níveis. Certo. Então, no nível do chatbot, você pergunta e ele responde. Certo.
responde a sua pergunta, ponto. Essa resposta, em regra, é uma resposta genérica, né? Porque o modelo de IA, ele é genérico. Ah, mas aí eu não posso, através de um prompt, de um pedido, especificar? Sim, você pode construir um prompt muito bem elaborado, né? Com uma boa engenharia, né? De prompt, de contexto, etc. E, eventualmente, para quem é mais avançado, também engenharia de harness ou de loop. E você conseguir um bom resultado. Qual que é a vantagem, então, de eu ter um assistente de IA, que é o segundo nível, um GPT? É que eu não vou precisar, a toda pergunta que eu fizer para esse assistente, ter que fazer aquele prompt todo elaborado, todo estruturado. Eu posso fazer uma pergunta simples. Por quê? Porque toda aquela complexidade relacionada a esse prompt já está na memória dele, inserta nele. Então ele já é um especialista naquele determinado tema. Fica mais fácil para a pessoa que não quer toda hora ficar pensando, estruturando, né, criando um prompt mais adequado para ele ter uma boa resposta, ele usar um assistente que já tem isso por debaixo do capô e que ele só vai fazer uma pergunta simples e vai ter aquela resposta extremamente adequada, específica, que vai atender às necessidades dele. Aí nós temos o outro nível, que é o agente de IA. Esse agente é o que executa, e aí esse sim, ele pode ter níveis mais avançados de autonomia, onde, uma vez dado um determinado objetivo, ele vai executar esse objetivo de forma quase que independente, né? De forma mais autônoma. Aí a gente ajusta também esse nível de autonomia do agente de IA. Perfeito, com algumas vantagens. Por exemplo, o anterior você falou que, por exemplo, ele vai estar treinado caso você treine. Então ele vai aprendendo e vai guardando aquilo na memória. Então, no caso do cara comprar um agente de IA específico, por exemplo, um agente de IA que ajuda os casais. Por e exemplo, ali esse agente de IA já vem treinado para isso, já vem isso. especializado. Esse não vai dar a resposta errada, né? Esse não vai dar a resposta errada, por quê? Porque esse está já especificado, especializado para atender aquele assunto. Se você perguntar para ele, por exemplo, né, a gente tem um agente chamado Par Ideal, um agente para relações que são relações afetivas. Opa, né? Par Ideal, vamos lá, quero ver até a imagem dele, que esse já existe, né? Esse aí já existe, ter ele à venda, né? Muito já bom, existe, esse já existe. Então, por exemplo, esse agente, se você perguntar para ele a respeito de tributação, ele vai te responder, mas ele vai te responder super mal. Porque ele vai te responder genericamente, porque ele não é para isso. Seria aquela história de você usar uma chave de fenda para bater um martelo. Você está usando um instrumento errado para executar aquela tarefa. Agora, se você perguntar a respeito de relações afetivas para esse agente de IA, aí sim ele vai te responder de uma maneira extremamente adequada. Perfeito. Então eu vou falar dele mesmo, por exemplo, né? Olha só, acho que o técnico vai pôr em tela cheia. O agente de IA Par Ideal que nós teremos lá na Mentor One, ele é especialista em relações afetivas saudáveis, né? Então ali ele vai ensinar você a ter uma comunicação saudável com o seu par, uma conexão e intimidade, então vai dar algumas dicas, né? Segurança emocional, olha só que bacana, tem gente que não tem isso, né? Exatamente. Confiança e respeito, né? Então, ele está ali falando, transforme o seu relacionamento, construa o amor que vale a pena, né? Então o Par Ideal é seu parceiro na jornada do amor. Então, quer dizer, a gente vê isso, dá vontade de falar, puxa, que legal, vou ter esse parceiro aí para realmente ensinar e me dar. Então, quer dizer que ele realmente é especialista. Se você faz uma pergunta lá, ele vem com aquela dica que vai ser infalível. Exatamente. Ali, e veja, assim, como que a gente tem que encarar um assistente como o Par Ideal? Como aquele amigo, conselheiro, que você precisa naquele momento em que você está com uma dúvida. E detalhe ainda, o conselheiro especialista, né? No assunto, especialista. Você fala com um amigo que não entende, ele não vai adiantar, seu casamento, não vai né? adiantar. Mas aquele amigo conselheiro que é especializado naquele tema
e que você vai usar no momento em que você está precisando. Um momento de crise, um momento de dúvida, um momento de ansiedade, né? E ele vai conseguir te dar aquela orientação primária. O que é muito importante em relação ao uso da IA e dos agentes e dos assistentes é que a decisão sempre é sua, do ser humano. Mas ele vai poder iluminar você de ideias, de possibilidades que eventualmente você não tinha pensado, né? Então a gente poderia, inclusive, se for o caso, até fazer uma experimentação aqui ao vivo, não sei se a gente fez o pedido para a IA e ela respondeu para nós, né, algumas coisas muito interessantes. Então ela fez diversas considerações a respeito do que ela tinha entendido da nossa pergunta, né? Então, e aí ela acionou 4 mentes brilhantes para nos ajudar com essa tarefa. Então, a primeira mente brilhante é a Helena, que ela é especialista em jornalismo científico, e os traços de personalidade da Helena, ela é rigorosa, cética e didática. Ela também criou a segunda personalidade, que é o Rafael, que tem como função, o tema dele é engenharia de software e inteligência artificial. E os traços da personalidade dele, ele é analítico, pragmático e questionador. Também foi criada a Lívia, socióloga da tecnologia, com traços de personalidade crítica, interdisciplinar e provocadora. E o Caio, que é um produtor audiovisual e estrategista de conteúdo. Os traços da personalidade dele, ele é criativo, organizado e orientado ao público. Então, essas personalidades começam agora a realizar um debate entre elas a respeito desse tema, né? Cada um a partir da sua perspectiva, da sua especialidade, né? E esse debate é o debate que vai ajudar você a entender melhor aquela questão. E montar o podcast. A montar esse podcast. Então, aqui eu vou ler rapidamente. E no caso, aí você tem uma equipe. 4 mentes trabalhando para você, pensando em uma área. a partir de uma perspectiva, né, com bem legal. Uma personalidade específica. Então, eu vou ler rapidamente aqui, só o primeiro, só para a gente poder ter uma ideia. Né? Então, a Helena, ela começa dizendo o seguinte, ó: o primeiro passo é definir que o podcast não será simplesmente sobre tecnologia. Essa definição é ampla demais e tende a produzir episódios reativos. Uma empresa lança um produto, surge uma notícia e o podcast comenta. Isso coloca o programa sempre na agenda das empresas de tecnologia. Para ir além do hype, o podcast precisa ter uma pergunta editorial permanente. Uma boa pergunta seria: o que essa tecnologia realmente muda, para quem e sob quais condições? Essa pergunta obriga cada episódio a investigar 3 dimensões. Primeiro, o que a tecnologia faz de fato, sem depender da descrição promocional de seus criadores. Segundo, quem ganha ou perde poder com sua adoção. E terceiro, quais condições econômicas, políticas, ambientais e culturais tornam essa tecnologia possível. E assim ele vai continuar. Então, veja, só esse início de resposta, né, o que ela já traz de elementos, né? Aí o Rafael, só para pegar a primeira parte dele, ele fala assim: concordo, mas acrescentaria que muitos podcasts críticos acabam cometendo o erro oposto ao hype. Criticam a tecnologia sem explicar como ela funciona. Isso enfraquece a análise, porque o público não consegue diferenciar uma limitação técnica real de uma opinião ideológica. Então, olha só, então eles começam a fazer o debate, uma conversa entre eles, cada um dá uma posição, e ao final dessa posição, a gente tem ali uma consolidação, né, a síntese. Então, a síntese das 4, né, e depois a gente pode disponibilizar isso para vocês, essa conversa, né? Ele diz assim: o podcast pode ocupar um espaço valioso entre o conteúdo excessivamente técnico e o comentário superficial sobre novidades. A linha editorial deve ser orientada por perguntas, não por lançamentos. E aí ele dá uma proposta do que seria essa pergunta, essa linha editorial, e aí é isso que a gente vai motivar. Como é que ele conclui essa ideia? Ele não conclui, e esse é o ponto. Isso é diferente do chatbot. Isso é diferente de você perguntar para o chatbot. Porque agora aqui, na hora que ele dá
essa primeira resposta, aí ele te dá como opção responder as perguntas uma a uma ou mais que as mentes brilhantes fizeram, porque na conversa delas, nas considerações, ela faz algumas perguntas. Então você tem a opção de responder essas perguntas, delas mesmas responderem, né? Continuar o diálogo, fazer uma nova rodada de diálogo entre eles a partir de cada ponto que cada um falou, né? E aí cada uma vai considerar o que cada um falou. Fazer uma autocrítica, então cada mente faz uma autocrítica a respeito da sua posição a partir do que foi comentado pelos seus pares, né? Sugerir opções criativas e diferenciadas para a questão. Então você pode falar assim, tá, mas olha, tem esse aspecto aqui que eu gostaria que você analisasse que ninguém considerou. Tá, então você pode também, né, fazer essa história, ou fazer perguntas para extrair mais informações, porque às vezes uma das mentes levantou um ponto e você ficou com uma dúvida e você fala, não, peraí, mas isso aqui eu quero entender melhor, eu quero aprofundar esse aspecto e tal. Então, veja, este encaminhamento é um encaminhamento que você não vai encontrar no chatbot, você só encontra numa ferramenta especializada como essa, que direciona o raciocínio para você e te dá o resultado que você quer, que você pretende. Perfeito. Conseguimos entender a diferença aí do agente de IA e do que se chama de chatbot, que nós chamamos da IA normal, né? O início ali da IA. Exatamente, porque aqui você, além de ter esse especialista funcionando, você tem todo esse direcionamento que você poderia ter no chatbot? Poderia. Mas primeiro com um conhecimento extremamente profundo sobre o de assunto. de todo o funcionamento da IA. Para você conseguir ter os mesmos resultados. E cada pedido que você tivesse que fazer teria que ser um prompt muito bem elaborado. Aqui não. Aqui você já tem tudo isso já pré-pronto. Sim, debaixo do capô. Do jeito que você pedir, e do jeito que você fazer. vai falar, do jeito que você falar, da maneira simples que você explicar, você já vai ter as respostas adequadas para a sua necessidade. Vão transformar essa forma simples de pedir para uma forma profissional. Para uma forma profissional. E específica em relação àquele tema, em relação àquele assunto. Sensacional. Essa que é a vantagem, essa que é assim, a eficiência que você compra quando você tem um agente de IA, no caso um assistente desse, específico, que vai te ajudar naquela tarefa específica. Isso vai servir aqui no Mente Brilhante para você formular, né, ideias, prototipar ideias, serve no par ideal nas relações afetivas, quando você está com alguma questão relacionada ao seu parceiro ou parceira, né? Serve também em relação, por exemplo, a uma viagem que você vai fazer. Muito bem, vamos mostrar então o que a gente tem. Existe a inteligência artificial da viagem, né? É o Travel Concierge, né? Concierge Global. Por quê? Né? Ele é um concierge. O que é interessante deste assistente em especial? É que você, quando for fazer uma viagem, e ela pode ser uma viagem simples, tá? Não precisa ser necessariamente uma viagem para um outro país. Pode ser uma viagem para uma outra cidade. Pode ser uma viagem para um outro estado, né? Você pode dizer, olha, eu quero fazer essa viagem para aquele determinado local. Farei isso nessa determinada data. E eu preciso saber o seguinte: qual é o valor que eu vou gastar nessa viagem, em média. Eu tenho, por exemplo, um determinado orçamento. O meu orçamento é de R$1.000, R$5.000, R$10.000. Eu vou sozinho, eu vou acompanhado, eu vou com, né, a minha esposa, o meu parceiro, ou eu vou com criança. E a partir daí você pede para ele, então, eu quero que você monte um roteiro para mim. Né? Vou ficar tantos dias, eu quero que você monte um roteiro dessa viagem, que você me indique locais e ainda dentro daquele que eu valor possa que você, ficar, locais que eu possa ficar, passeios que eu possa fazer, né? E ele vai adequar toda essa sua viagem àquele seu determinado orçamento que você previu, ao tempo que você está estabelecendo lá. Enfim, ele vai fazer toda essa adequação para você. E ele vai poder propor para você não apenas um roteiro possível. Ele vai poder
te dá 3, 4 possibilidades de roteiro para você fazer de acordo com aquelas suas necessidades e suas condições. Sensacional. Então o agente de Travel Concierge, né, eu vou até pedir para colocar em tela cheia para o pessoal ver que arte bacana aí. Realmente esse aí, por exemplo, está um ícone de viagens do nosso país, né? O mundo inteiro vem para o Rio de Janeiro. Então a agência de Travel Concierge Global, seu assistente de viagem inteligente. Por isso que ele faz itinerários personalizados. Ele economiza o tempo e dinheiro, porque você não vai precisar ficar fazendo pesquisas e tal, e ele vai se adequar àquele orçamento que você der para ele, né? Vai gerar experiências autênticas, você pode pedir para ele, falar assim, o que eu gosto de fazer. Eu gosto de caminhar, eu gosto de natureza. Ah, não, eu gosto de visitar museu, eu gosto de conhecer a culinária local. Ele vai exatamente te dar o roteiro apropriado àquela sua necessidade, né? Com segurança e tranquilidade, né? Porque ele está pautado já para te dar roteiros seguros. Então ele faz toda essa pesquisa baseada nos ambientes oficiais dos lugares. Então as estruturas oficiais, né, que ditam exatamente os locais mais seguros, né, para você viajar, né? E ele está ao seu lado 24/7, porque eventualmente você está ali, né, naquela viagem, aconteceu um determinado evento. E você fala, puxa, e agora? Onde que eu tô? Preciso achar uma farmácia. Preciso achar um borracheiro. Né? Tudo bem. E você pode utilizar esse agente para fazer uma pesquisa mais abrangente e específica para você. Sensacional. Bem bacana mesmo ali. Roteiros personalizados, pontos turísticos e atrações, gastronomia e experiências, dicas de viagem e segurança, custos e orçamento diário. Muito bom, muito bom. Agente de Travel Concierge Global. Esse é um agente extremamente útil para as pessoas, né? Sensacional. Muita gente gosta de viajar, né? Exato. É legal para consultar, já começar a viajar na viagem antes de viajar. Exatamente. Ele já começa a se divertir ali criando esse roteiro. Muito Aí bem. A gente tem um outro agente, a gente tem diversos, mas para a gente falar desse derradeiro hoje, né? E depois a gente volta a conversar. Tempo, quase dando os momentos a gente finais volta já, né? a falar. Que é a Diana. A Diana, ela é uma assistente de apoio e orientação para mulheres que estão sob pressão, né? Muito importante isso. Então, eventualmente ali num relacionamento abusivo, um relacionamento eventualmente abusivo, com violência, né? Violência psíquica, violência patrimonial, violência física, né? Então, esse agente é um agente para orientar essas mulheres nesse momento, que é um momento ruim, né? Um momento de dificuldade. Muitas vezes as mulheres têm vergonha, né, de declarar que ela está nessa situação. Ela pode falar com o agente vai dar as orientações necessárias, inclusive de recorrer a que órgãos, a que instituições, né, que ela pode recorrer, o que ela deve fazer. Então vai dar uma primeira orientação. É só uma primeira orientação, porque sempre devem ser procurados, né, os organismos oficiais, as instituições específicas para isso, né? Mas ela serve para dar essa primeira orientação, porque às vezes a pessoa fica sem ação. Ela está ali vivendo aquela violência e não consegue nem ter uma clareza do que ela tem que fazer, de qual que é o próximo passo. Perfeito. E essa primeira orientação, na verdade, ela é bem rebuscada, né? Sim. Ali, por exemplo, ela dá orientação e proteção, né, e o apoio. Então tem o acolhimento, né, com respeito e sem julgamentos, porque não é uma pessoa que vai te julgar, né? Sim. Então, segurança e plano de saída. Então, orientações para proteger você e planejar seus próximos passos. Como que você faz para sair daquela situação, às vezes sair da própria relação. Te orienta o passo a passo para você poder se libertar daquilo. Né, exatamente. Ali, ó, direitos e recursos, informações sobre medidas protetivas, seus direitos e onde buscar ajuda. Isso é importante demais. Fundamental. Né? A segurança digital ali, dicas práticas para proteger a sua privacidade e seus dados. Isso é muito importante, principalmente hoje em dia, né, em que é uma das vertentes de ataques, né, que as pessoas têm. Né? E quais são os próximos passos, né? Como que você organiza as suas decisões para construir esse caminho que seja um caminho seguro, né? Para que não haja maiores problemas, maiores violências, né? Não haja uma escalada. Então, esse agente ele tem esse então, a mulher não está sozinha, a Diana está com você, olha lá. Você tem força, você tem direitos, você tem escolhas. Isso aí. É isso aí.
Né? Sensacional, uma Renato, vida muito segura bom. e livre de violência. É isso. Precisamos falar um pouco mais no próximo podcast, talvez, aí sobre, Vamos falar mais, sobre vamos falar agentes de mais. IA e outras coisas da IA. Muito interessante. Você que é especialista, eu faço gosto de dar uma continuidade e falar dos outros agentes. Marcamos isso então. Perfeito, perfeito. Então, para quem Você quiser conhecer, entra lá na... tinha algumas pessoas que tinham falado alguma coisa, Ah, é verdade. né? Vamos dar um alô A gente aqui pro poderia pessoal dar um também, alô para agradecer essas aqui a pessoas, presença, agradecer né? a presença delas, Sensacional. até onde elas puderam estar com a gente. Agora a gente voltou. Muito bem, muito bem. Aqui, ó, a Carolina Otamari aqui, bom dia pessoal, ótimo podcast, o tema está incrível, estou aprendendo daqui. Legal. Muito bem, um abraço, Carolina. André Bonadias dando bom dia. Ô, André, bom dia. também, obrigado. Bom dia, Carolina. Maria Concebida de Araújo, tá A Maria sempre Concebida está sempre com a aqui. gente. Forte abraço, Maria Concebida. Falou, parabéns pelo podcast, sucesso sempre. Muito bem. Emerson Cortez, ô O Emerson. Emerson. Forte Obrigado abraço, aí. meu amigo. Falou, ótimo programa para vocês, meus amigos Túlio e Renato. Muito bom. O Mundo do Podcast Brasil está aqui com a O gente Mundo Podcast também. sempre está por aqui também. Dando Forte abraço aí. Boa tarde a todos. Muito bem. Fernando Nunes também, aqui um abraço. Opa, o meu Fernando. sobrinho, um Forte abraço, aí. meu amigo. Muito bem. E também aqui a Adriana Mazur, da Type Partners. Ela falou assim, a inteligência não artificial é Deus. Todo o restante é porque ele nos permite. Inclusive temos acesso a IA, que nos ajuda muito atualmente. É isso aí. Essa é a permissão de Deus, com certeza. Toda inteligência do ser humano vem de Deus. É isso aí. Concordo plenamente. Muito bem. E também o Fernando Câmara, olha só, o Fernando Câmara da Delta Assessoria. Fernando, meu querido amigo, um forte abraço para você, meu caro. Isso, ele mandou aqui, sucesso a todos, abraços. Interessante demais esse assunto. Muito bem, sensacional. Um abraço a todos aí. Tem mais pessoas aqui entrando, chegando, sejam sempre muito bem-vindos. Olha, um forte abraço em todos, né? Que vocês continuem com a gente sempre aqui nesse nosso podcast para a gente tratar desses assuntos que são importantes para vocês e para nós aqui também, né? Com certeza, com certeza. Renato, então, mais uma vez falando aí, você que quiser encontrar esses agentes de IA, pode procurar na mentorone.com. Então você digita lá www.mentorone.com e você vai encontrar agentes de IA que vai te ajudar aí. Vários outros também tem, viu? Vários outros você vai encontrar a sua necessidade lá, com certeza. É isso aí. Bom, e com isso a gente conclui o nosso podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Nós tivemos aí esse eventual incidente, né? Faz um tempo também que a gente não se vê aqui, mas sempre é bom rever você. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha um bom final de semana. Desejo a você um forte abraço e te espero na próxima sexta, no horário de sempre. Forte abraço, beijo no coração. Muito bem, sensacional. Isso aí. Hoje foi bem diferente, né? Não.